gostaria de ler com vocês o livro de Provérbios 22:6, que diz: Ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Muito obrigado. Essa passagem, ela é muito, muito profunda e muito linda. Ela condensa uma série de princípios e detalhes que à primeira vista podem passar despercebido. Quando a Bíblia diz ensina o menino no caminho que deve andar, preste bem atenção, pois não está escrito ensina o menino o caminho que deve andar, mas no caminho. No caminho mostra que não é algo demonstrativo, ensina o caminho, mas no caminho significa junto. Junto. E a Bíblia é muito clara em dizer que nós devemos ensinar a criança ao levantar, ao deitar, enquanto estivermos andando, de dia, de noite, inculcando os preceitos da palavra no coração das crianças. E esse versículo, ele nos mostra que nós temos que implantar no nosso coração, no coração da criança, a formação de caráter e direção. É importante, é muito importante que exista esse direcionamento. Esse versículo, ele também mostra a importância da diligência e do cuidado em ensinar o caminho correto desde cedo. É muito claro, esse versículo deixa muito claro quanto devemos ser cuidadosos e diligentes em ensinar o caminho correto desde o início, forjando caráter e direcionando. Então, a formação espiritual, ela começa em casa e a Bíblia mostra que ela tem um efeito duradouro na mente, na alma, no coração daquele ser humano que está sendo formado. Então, esse versículo, ele é muito sério, pois ele está falando da formação de caráter, da formação espiritual, do direcionamento, do cuidado, do zelo, da diligência. E o quanto tudo isso começa em casa. E, infelizmente, o que a gente tem visto é a terceirização, né, da educação dos filhos na escola, do direcionamento espiritual na igreja, mas não é isso que Deus mostra aqui para nós através da sua palavra. Ele mostra que o caráter ele é forjado no lar. A formação espiritual deve acontecer em casa, né? Então, aquilo que nós plantamos bem cedo no coração de alguém vai influenciar toda a sua vida. E é um dado estatístico que hoje os adultos convertidos, 90% deles se converteram na infância. A maior parte deles foi na infância que se converteu. Então, a maior janela que a gente tem para saquear o inferno e trazer almas para o céu é na infância. Agora me diga, quantos de nós crescemos num lar, em uma família que não dava a devida importância às coisas sagradas? Quanto sofrimento poderia ter sido evitado e poupado na nossa família ou na sua vida se nos tivessem ensinado a ter uma vida de oração, de leitura, de memorização de versículos e de amor pelas coisas de Deus, né? Então, quanto sofrimento teria sido evitado na sua vida, na minha vida, na nossa vida, se muitos de nós aqui que não tiveram um lar onde o sagrado era valorizado, tivesse sido valorizado com uma vida de oração? E se você tivesse crescido? E se você tivesse crescido com uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de memorização da palavra, uma vida de amor pelas coisas de Deus? E se você fosse uma criança que amasse estar na presença de Deus? Irmãos, eu sou muito grata a Deus porque eu tive esse privilégio, essa dádiva dos céus, que não deveria ser um privilégio, nenhuma exceção, deveria ser regra, porque quando você vai estudar
o padrão bíblico, e até quando você vai conhecer famílias de judeus, sejam tradicionais ou messiânicos, existe todo um zelo diário de cultivo devocional, do estudo da palavra de Deus, de um momento de reflexão em família, onde o homem, ele se posiciona como sacerdote, ele apacenta, ele ministra, ele instrui o coração dos filhos e também da esposa, né? Então, nós fomos confiados a Deus para cumprir a nossa missão. E Deus confiou em nossas mãos a nossa família. Deus confiou em nossas mãos a nossa família. Nós vamos responder diante de Deus pela nossa família. E a Bíblia diz que nos últimos tempos sobreviriam tempos trabalhosos, tempos difíceis. E nós temos vivido tempos trabalhosos e difíceis, onde o dinheiro não rende, onde o trabalho massacra, onde a gente vive num ritmo frenético, morando empilhado, numa realidade de trânsito, de estresse, de perigo, de insegurança, de violência, de instabilidade política, de ideologias. Então, é um tempo muito difícil que a gente está vivendo, mas isso não nos dá o direito de sermos displicentes e negligentes com a nossa família, porque a gente acha que ter uma família e ser um bom pai, e ser uma boa mãe, e ser um bom gestor de um lar é simplesmente poder proporcionar a melhor escola, a melhor vestimenta, a melhor alimentação. Ah, meu filho tá lindo, meu filho tá limpo, meu filho é bem cuidado, meu filho usa roupas boas, meu filho está bem alimentado, meu filho estuda numa boa escola, ou pelo menos é a melhor que eu consigo dentro do meu alcance. Então a gente acha que ser um bom pai, uma boa mãe é isso. Mas eu posso te garantir, porque eu fui casada com um homem que ele era viciado em videogame, ele teve acesso à melhor educação, ele não tinha uma vida de amor pelo sagrado, ele não tinha uma vida de apreço por uma rotina espiritual e devocional. E eu posso te dizer com propriedade, porque meu ex-marido, ele estudou na USP, engenharia, ele fez mestrado na Poli, ele fez doutorado no Japão. Mas ele foi, inclusive, expulso do doutorado pela conduta imoral dele. Era um homem sem valores, sem princípios, era um homem sem temor a Deus. Mas eu nunca conheci um homem tão inteligente na minha vida. Acho que em termos de inteligência, de QI, é uma das pessoas mais brilhantes, com o cérebro mais brilhante que eu já conheci na minha vida. Mas, mesmo ele tendo recebido dos pais a melhor educação, estudado nas melhores escolas do mundo, ainda assim era um ser humano podre, um ser humano completamente desfigurado, sem caráter, uma pessoa violenta, uma pessoa imoral, uma pessoa maligna, uma pessoa sádica, uma pessoa narcisista, né? E a gente vê que o mundo não precisa de mais gente rica, o mundo não precisa de mais gente inteligente. Você acha que o problema do Brasil é a falta de dinheiro? O problema do Brasil não é a falta de dinheiro, é a falta de caráter, é a falta de ética, é a falta de moral, é a falta de virtude, é a falta de princípios e de valores. E, meus irmãos, ao longo da minha vida, observando essas incongruências, observando essas situações tão paradoxais, eu cheguei à conclusão que só existe dois tipos de pessoas. Só existe dois tipos de pessoas. A primeira é as que são guiadas por desejos e vontades. E a segunda são pessoas que são guiadas por princípios e valores.
As que são guiadas por princípios e valores, elas sabem que elas estão na Babilônia, mas elas não se curvam e elas não se contaminam. Eu estou na Babilônia, mas eu não pertenço à Babilônia, e eu não vou me contaminar, e eu não vou me conformar, eu não vou tomar a forma, eu não vou achar normal. E o segundo tipo de pessoa é a pessoa que é guiada por desejos e vontades. E no nosso mundo atual, que é uma era de abundância e de excessos, nós somos levados a sermos seres totalmente dirigidos pelas vontades e desejos mais primitivos e imediatos. Nós estamos vivendo gerações que estão vindo e crescendo sem princípios, sem valores, sem fibra, porque tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, tudo é muito imediato, e eu faço o que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E isso é muito bom, é excelente para um sistema que quer escravos, para um sistema que quer pessoas fáceis de manipular, para um sistema que quer escravizar, porque o homem que vive refém de seus desejos e de suas vontades, ele é escravo de seus desejos e de suas vontades. Mas o homem que tem autoconhecimento, que vive guiado por princípios e valores, na busca do bom, do belo, do nobre, na busca de uma vida virtuosa, que busca o bem em suas ações, essa pessoa, ela sabe governar a própria vida, ela sabe dizer não em prol de um sacrifício, de um bem maior a ser alcançado de longo prazo, porque ela sabe para onde ela está indo e onde ela vai chegar. Ela não é facilmente tragada pelas suas emoções, ela não é impulsiva, ela não é precipitada. Não, quem governa a sua vida é a racionalidade, é a inteligência. Deus nos diz em sua palavra que o nosso culto a Deus deve ser racional. A maior parte do ministério de Cristo não era só milagres, era o ensino. Desde criança Jesus ensinava nas sinagogas. Nós temos que ter um coração instruído para podermos responder à vida ao invés de reagir à vida, ao invés de simplesmente reagirmos sendo reativos. Alguém me provocou, eu vou lá e fico nervoso e já quero socar a pessoa. Não, Deus não nos chamou para viver uma vida superficial. Deus não nos chamou para viver uma vida rasa. Não, Ele quer muito mais de nós. A gente não vai levar nada dessa terra. A gente não vai levar nada dessa terra. E se você acha que dando uma escola top para o seu filho, dando estudo num lugar chique, caro para o seu filho, você está arrasando? Saiba que se ele não tem uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de quietude, num particular com Deus, de amor pelas coisas sagradas, a casa vai cair, porque ela está sendo construída na areia. Se na sua casa, se no seu lar não existe rotina espiritual, de jejum, de oração, de leitura da palavra, saiba que você está construindo a sua casa na areia. Está construindo a sua casa na areia. E quando o tempo mal vier, quando a primeira decepção amorosa vier, quando o primeiro luto vier na vida do seu filho, como que ele vai suportar? Como que ele vai responder? Ele vai sucumbir? E quando os desafios e o dia mal chegar para o seu lar, para a sua família, como vocês vão reagir como família? Vão se dividir ou vão emparelhar os escudos? Então é muito importante entender que nós precisamos ser guiados por princípios e valores eternos e nobres e justos. Como diz em Filipenses 4, tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é nobre, tudo que é justo, e se algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós precisamos enxergar as coisas de Deus com prazer e com alegria. Então eu falei das duas formas de ver a vida. Viver a vida. Pessoas guiadas por desejos e vontades, ou pessoas guiadas por valores e princípios. E tem outra forma também
de ver a vida. Existem 2 tipos de pessoa na forma de ver a vida. Eu falei aqui de viver a vida, valores e princípios ou desejos e vontades, e também 2 formas de ver a vida. Ou você vai ver tudo como um fardo, ou você vai ver tudo como uma dádiva. E eu posso te dizer que as crianças estão vendo a vida escolar e a vida na igreja como deveres, obrigações. E muitas vezes como fardo. Elas não estão aqui porque elas querem, porque elas gostam, porque elas têm prazer. Elas também não têm uma vida de leitura da palavra e de se interessar e de passar tempo. O tempo do videogame, metade deveria ser para Deus. No mínimo, metade deveria ser para Deus. A avidez, o desejo, a fissura que a criança tem pelo videogame, ela deveria ter para passar tempo com Deus. E eu te falo que isso é possível porque eu tinha isso quando eu era criança. Eu cresci num lar onde eu tinha prazer de estar passando tempo com Deus desde criança, onde isso era alimentado e cultivado diariamente, com muita leitura, com muita rotina espiritual, com muita devoção, com muito amor pelas coisas de Deus, com muita memorização bíblica, com muita oração, com muita leitura. Então existem 2 formas de ver a vida. Uma é enxergar tudo como um fardo e a outra é enxergar tudo como uma dádiva. E na área da educação, como vocês sabem, eu sou professora, trabalhei em várias escolas e eu percebia que existia uma crise institucional e que culminou numa reunião muito importante, onde a diretora falava o que está acontecendo com os nossos lares e famílias. As crianças tratam os estudos como um peso, uma obrigação, elas não têm prazer nos estudos, elas fazem muitas coisas querendo só se livrar para poder ir logo para o recreio, eles não têm aquele interesse, aquele prazer. E o que acontece? Foi feito um fórum, foi feita uma discussão, a gente se dividiu em grupos para conversar e debater sobre esse tema. E depois foi feita uma troca onde cada grupo apresentou suas opiniões e a conclusão final foi: as famílias brasileiras, diferente das famílias japonesas, elas não cultivam uma atmosfera no lar, um ambiente no lar de apreço, de valorização do conhecimento, da aprendizagem. Nós precisamos ter em nossas famílias, quem é casado, quem não é casado, quem tem filho, quem não tem filho, independente, nós precisamos criar um ambiente em nossos lares de apreço e valorização, não do que é fútil e não do entretenimento barato, não. Um ambiente de apreço e valorização do conhecimento clássico, da literatura, da aprendizagem, da instrução. É importante que nós venhamos nutrir em nossos lares o prazer pelo aprender, né? Nutrir o espírito investigativo, preparar a atmosfera do nosso lar para que o conhecimento, a sabedoria, o aprendizado, a instrução sejam vistos como bens extremamente valiosos, desejáveis, prazerosos. E como conseguir isso com uma criança? E eu descobri a resposta de milhões. A resposta é nutrindo o espírito investigativo da criança desde pequenininho, fazendo uso da maiêutica socrática, que é responder perguntas com perguntas. Pai, posso ter um cachorro? Por que você acha que isso é uma boa ideia? Por que você acha que eu deveria atender o seu pedido de comprar um cachorro? Me prove que isso é uma boa ideia. Me mostre com argumentos racionais que isso é uma boa ideia e também me mostre o lado negativo e positivo. Eu quero que você me mostre o lado positivo e negativo. Não vai respondendo que sim e que não, né? Leva a criança para um piquenique, leva uma lupa e fala, vamos explorar. O que a gente vai descobrir? Quem acha os insetos mais malucos, né? Então, compre livros de ciência, de Guinness Book, de recordes, de insetos, de espaço sideral e vá cultivando na criança o prazer pela ciência, pela engenharia, pela robótica. E se o seu filho gosta de tecnologia,
Não deixa ele emburrecendo igual um zumbi, sendo carcomido o cérebro dele na frente do celular. Não, usa como oportunidade. Ensina ele a mexer no PowerPoint. Foi o que meu pai fez comigo quando eu era criança. Eu aprendi a mexer no Word e no PowerPoint. Virei a professora do condomínio, imprimi a prova para todo mundo, fazia minhas apresentações no PowerPoint, com as minhas historinhas, né? Então, a gente tem que entender que a vida moderna, ela é patogênica. Ela é patogênica com seus excessos. É uma vida muito acelerada, é uma fábrica de insanidade, onde a gente garante uma excelente escola, filhos bem vestidos, bem alimentados e acha que tá ótimo. Só que a gente não vê que os nossos filhos estão crescendo sem amor pelo sagrado. E quem não tem amor pelo sagrado é considerado uma pessoa que vive uma vida profana. Se você não tem apreço, temor, consideração pelas coisas sagradas, então você pode muitas vezes ter uma mente profana, que simplesmente não se importa. E isso vai custar caro lá na frente, na adolescência, na juventude. Quantos de nós não teríamos sido poupados de tragédias se nós tivéssemos tido uma vida na infância, na adolescência, de leitura da palavra, de oração, de amor pelas coisas de Deus, né? Então, nessa vida louca que a gente vive, nós não percebemos que estamos sendo saqueados e roubados. O inferno está saqueando e roubando as nossas famílias com distrações e correrias. Meus irmãos, desculpa falar. Vai doer, prepara que é bezetacil. Mas a sala das crianças estava cheia e eu perguntei, levanta a mão, quem aqui orou essa semana? Levanta a mão aqui quem leu a Bíblia essa semana. A sala estava cheia de criança. 2 crianças levantaram a mão. Uma falou, eu orei. Quando? Ontem. Eu li a Bíblia. Quando? Não lembro. E assim, orou o quê? 1 minuto? 5 minutos? Né? Então assim, mesmo quem falou que leu a Bíblia ou orou, foi assim, uma exceção da exceção. Então, a gente vê que o futuro da igreja está crescendo com uma base rachada. Está crescendo com um chão quebrado. E a infância, ela é o alicerce, ela é o fundamento da constituição de um ser humano. O que ele aprender a ter prazer agora, vai aprender para o resto da vida, vai levar no coração para sempre. Por isso que eu li aqui no começo. A formação espiritual de um ser humano começa em casa, desde novinho, e tem efeito duradouro. Ele forma o caráter da direção e ele exige diligência e cuidado em ensinar o caminho correto desde o início. Então, quando a gente vê crianças que não estão nem aí, que enxergam os estudos, a escola como algo chato, um dever, um peso, uma obrigação, eu posso te dizer e te garantir que essa criança é produto do meio. Ela é produto do meio. O que é ser produto do meio? Ela é resultado de uma família que não dá o devido valor, o devido apreço à instrução, ao conhecimento, à cultura, à aprendizagem, né? Então, essa família pode ser que ela não despreze a importância, mas ela não dá o devido valor, a devida reverência, a devida importância e apreço que a sabedoria e o conhecimento exigem, porque a Bíblia é muito clara em dizer que a sabedoria é muito mais desejável do que ouro fino, do que prata, do que rubi. A sabedoria e o conhecimento, ela é muito, muito mais preciosa do que ouro, o ouro mais fino. A Bíblia diz que a gente tem que buscar com tudo que possuis, com toda a força do seu ser. Busque o quê? Busque dinheiro? Busque joguinhos online? Não. Busque conhecimento, busque sabedoria, busque instrução. Uma criança que ama aprender,
Ela quer ler livros, ela quer aprender mais, ela se interessa pelas coisas de Deus, ela quer refletir, ela quer pensar, ela tem questionamentos profundos. E Deus se revela a essa criança, e Deus fala com essa criança, né? Então, como eu disse, os nossos lares estão sendo roubados e saqueados por distrações e correrias. E eu mesma instaurei lá em casa, todo dia. A gente tem que dar um abraço demorado. E sabia que para liberar a ocitocina, que é muito importante, o hormônio da ocitocina, o hormônio do amor, a gente tem que ficar abraçado pelo menos 2 minutinhos. 2 minutos abraçado. E o pastor Márcio Valadão, ele fala, casais casados, marido e mulher, um pastor idoso, fofinho, ele fala, tem que ter beijo de 10 segundos todo dia. Tem que ter beijo de 10 segundos. Porque a gente vai se perdendo um do outro, a correria vai engolindo. A gente tá cansado, tá morto, tá podre, não sobra energia nem pra tomar um banho. A gente tá só o farrapo, só o pó da rabiola. Mas Deus não nos chamou para ser assim. Deus nos chamou para ser presença. Ele quer nos chamar para algo mais profundo. Ele quer nos reconectar com o nosso eu original. Nós temos que buscar um tempo de quietude para conseguirmos sobreviver a essa fábrica de insanidade que é a vida moderna. E agora, mas indo aqui para o final da mensagem, queria deixar bem claro que os especialistas, eles dizem que para nós conseguirmos evitar ou amenizar as consequências negativas, os prejuízos e os estragos da vida moderna, nós temos que cuidar de 3 pilares. O primeiro pilar é a alimentação, o segundo pilar é o sono e o terceiro pilar é o movimento. O contrário disso, que nos leva para o buraco, é uma alimentação baseada em muito industrializado, muitos embutidos, produtos alimentícios. O que é produto alimentício? Tudo aquilo que você tem que desembalar é industrializado. Tudo aquilo que você encontra na natureza é comida de verdade. Tem árvore de bolacha? Não, então não é comida de verdade, é produto alimentício, simples assim. O contrário de sono é a privação de sono. Mesmo que você fale, ai que delícia, vou dormir 1 da manhã. Para o seu corpo isso não é uma delícia. E muitas pessoas estão em privação de sono. Se você dorme menos de 8 horas por dia, você está em privação de sono. Alguns não têm escolha, então a gente fala de redução de danos. Então você vai tentar compensar de outro jeito, melhorando sua alimentação, porque você não tem opção. Eu atualmente não tenho opção, tenho que dormir 5, 6 horas. Estou em privação de sono, mas eu sei que não é para sempre, é por um período, né? E o pilar do movimento, o contrário do movimento é sedentarismo. O sedentarismo é o que mais mata, né, o ser humano e traz todo tipo de doença, porque o sangue não circula, você fica estagnado e faz muito mal. Então, 3 pilares para você conseguir amenizar os estragos da vida moderna é alimentação, sono e movimento. Porém, o que aconteceu? Algo que a Bíblia já falava há muito tempo, inclusive está lá entre os mandamentos, entre os 10 mandamentos, né? Deus manda ter o tempo de descanso, o dia do descanso, e isso é maravilhoso. Mas ao invés de você falar, eu vou para a Polinésia Francesa, eu vou para a Suíça, eu vou para Paris e vai ficar tudo bem. Quando você volta, as bombas e os B.O. tá tudo aqui para você resolver. E o que os especialistas hoje dizem é que nada é mais importante do que o pilar do silêncio. O pilar do silêncio é você ter uma rotina de manhãzinha antes de trabalhar e depois, quando você chega do trabalho, ter uma rotina de higiene do sono, onde você vai desacelerar, né? Você vai chegar em casa, você vai tomar um banho, você vai jantar e aí você vai colocar luzes mais fraquinhas, uma penumbra, e aí você vai ler um livro, vai tomar um chá,
entendeu? Você vai tomar um chá de mulungu, se você não consegue dormir, com lavanda, né? Você vai ter ali seu momento de leitura, de meditação, de reflexão. Isso é muito, muito importante. A Bíblia diz que a alma tranquila é vida para o corpo. Nós precisamos muito destes momentos diários de quietude. E de manhã faça o seu devocional. Tenha a sua rotina espiritual. Ore 10 minutinhos. Leia um livro devocional. À noite, leia 3 capítulos da Bíblia. Se você lê 3 capítulos da Bíblia em um ano, você leu a Bíblia. Não faltam estudos, artigos científicos mostrando que os vícios na tecnologia, eles reduzem a massa cinzenta, emburrecem. Já a oração transborda de estudo científico falando que ela aumenta a massa cinzenta na região mais nobre do cérebro, que são as funções executivas, que nos ajudam a tomar decisões inteligentes, né? Então nós precisamos ter momentos do dia para contemplar o belo, para contemplar a Deus, para meditar na beleza da santidade, na beleza da criação. Gente, quem passa tempo com Deus fica com sentidos espirituais aguçadíssimos. E você anda sempre em novidade de vida. Quem passa tempo com Deus não é enganado. Você nunca está perdendo por passar tempo com Deus. Você passa tempo com Deus e o tempo que você passa com Deus, o seu olhar fica afiado, os seus ouvidos ficam afiados, as suas anteninhas espirituais ficam afiadas. O Espírito Santo testifica em você o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Como um perito que consegue detectar que bolsa da Louis Vuitton é falsa. Só um perito consegue detectar. Só quem estudou muito bem o verdadeiro consegue detectar o que é falso. Deus começa a nos dar visão de águia. Deus começa a nos blindar. De repente aquilo que te irritava não te irrita mais. De repente aquilo que te ofendia não te ofende mais. E aí alguém vem e fala com você, de repente de forma genuína e legítima, querendo entender algo da sua parte, e você reage como se aquilo fosse uma provocação e reage com raiva. Peraí, se meu coração tá cheio de amor, por que eu tô sendo reativo? Porque se eu estiver cheio de Deus, eu não vou reagir à minha esposa, ao meu marido, de forma irritada. Eu não vou. É o amor da minha vida. É a pessoa que eu escolhi amar. Por que eu vou ficar sendo reativo, nervoso, irritado com o amor da minha vida? Para cada defeito que aquela pessoa tem, eu penso em 5 qualidades. Então, quando a gente está cheio de Deus, quando a gente cultiva um tempo de quietude, onde a gente pode desacelerar, ter um tempo de autocuidado, passar um hidratante no seu corpo, ouvindo uma música, agradecendo a Deus pelo seu corpo, agradecendo a Deus. Dê esse presente para você, desacelere, porque o Galvão Bueno da nossa cabeça, ele não cala a boca. Você chega do trabalho, toma um banho, come, engole, depois veste TV, vai ficar vendo celular. Não, isso vai te hiperestimular. Você acha que você está descansando, você está fritando seu cérebro, né? Então, tem que desacelerar, porque o Galvão Bueno não cala a boca do nada. Um avião, quando ele está lá no céu, no pico, ele não desce com tudo, senão dá problema, né? Estoura os ouvidos de todo mundo, explode os ouvidos de todo mundo. Não, é gradual. O nosso corpo, ele é inteligente, ele precisa de carinho, ele precisa de gentileza, ele precisa, né, de que as coisas sejam graduais. Chegou, você pode ser Marta, como Marta, no seu horário comercial, mas você tem que ter o coração de Maria depois do horário comercial. No seu horário comercial, tenha a fibra do rei Davi para ser um general de exército, para comandar exército. Tenha a garra, a esperteza de Marta para dar conta do rolê, né? Mas ao chegar em casa, tenha o coração de Marta, tenha os ouvidos de Moisés, tenha
o coração de Davi, que compunha poesias para Deus, né? Porque, irmãos, pra gente dar fruto, a gente tem que entender que a gente não vai dar fruto do nada. Uma árvore nova, ela não vai dar fruto assim. Só dá fruto a árvore madura, a árvore que está bem nutrida, a árvore que está com raízes profundas. Quanto mais profunda for sua raiz, quanto mais nutrida você estiver, mais doce vai ser o seu fruto. Se você tem que dar fruto doce, o fruto está azedo, talvez você não esteja tão bem nutrido, talvez a sua raiz não esteja tão profunda, talvez a água da palavra não esteja entrando em contato com você o quanto deveria. Mas um fato é, nenhuma árvore faz força para dar fruto. Então, não vai ser difícil para você responder em amor, em gentileza. Não vai ser difícil para você não se ofender. Não vai ser difícil para você responder em amor, em compaixão, em misericórdia, a pessoa mais irritante e chata, né? Você não vai mais ficar reagindo às circunstâncias. Você vai responder às circunstâncias com inteligência, com discernimento, com prudência, com sabedoria. Você não vai ficar vendo minhoca, paranoia onde não tem. A gente vê tanta gente ao nosso redor, e muito crente que é paranoico, que é neurótico, que fica tridimensionalizando as coisas. O que é tridimensionalizar? Tem uma barata aqui. A pessoa já grita, já sobe, já surta. Peraí, para e pensa. É pra quem ter medo? É pra eu ter medo da barata ou a barata ter medo de mim? Então, às vezes, você vê uma situação e você piora a situação com a sua imaginação. Às vezes, você não entende muito bem o jeito que uma pessoa falou alguma coisa e já se ofende, ou já suspeita e já começa a ver coisas. Gente, quem tá cheio de Deus, quem cultiva o sagrado no dia a dia, não fica vendo minhoca, não fica se ofendendo, porque se você tem uma mente cheia de lixo e churume, é porque você não está se limpando diariamente, né? E isso mostra um coração perturbado. E nosso Deus é Deus de paz, Ele é príncipe da paz. Ele quer se revelar a nós de uma maneira profunda, Ele quer se revelar a nós de uma maneira sublime, onde só a poesia, os salmos, os cânticos, tudo aquilo que é belo alcança. Deus é o Deus da beleza, é o Deus da criação. Deus é o Deus da poesia. Tudo que é lindo, tudo que é belo, tudo que é nobre, tudo que é puro, é isso que tem que ocupar o nosso pensamento. Tudo que não for isso, não vem de Deus. E nós temos que mandar embora e falar: Jesus, meus olhos estão fixos em Ti, me lava, me limpa. Tem misericórdia do meu coração, Senhor. Jesus na cruz, Ele viu pessoas tirando sorte, zoando com a cara dele, levando vinagre para ele beber, tirando sarro dele. E o que ele falou? Senhor, fulmina. Senhor, mata. Eu odeio vocês. Vocês são os lixos. Vocês vão ver só que eu vou ressurgir. Eu vou ressuscitar. Vocês vão ver. Vamos ver. Não. Jesus não tinha ressentimento. Nem com os piores homens cruéis. Você não vê em Jesus ressentimento. Você não vê em Jesus raiva. Você vê em Jesus um espírito compassivo, cheio de compaixão, onde ele vê que uma pessoa que está embrutecida, ela está embrutecida, ela precisa de ajuda. Deus abre os olhos deles, abre o coração deles para que eles possam ver. Eles estão cegos. Então o que Deus quer de nós é um coração que não seja um coração insensível e embrutecido pelo dia a dia. E se a gente ficar sendo sugado pelo dia a dia, o dia a dia vai nos embrutecer, o dia a dia vai nos anestesiar, o dia a dia vai nos deixar exaustos, cansados, o dia a dia vai nos deixar podres, acabados, cheios de fadiga e de tensões e de preocupações
e de sobrecargas terríveis. Por isso a Bíblia diz, por isso Jesus, o maior psicólogo que já existiu, ele fala: lançai sobre mim as vossas ansiedades, lança sobre mim toda essa tralha, todo esse lixo. Como é mais leve a viagem quando a bagagem é leve, ou quando a gente não tem bagagem. Senhor, eu entrego este dia nas tuas mãos. Existem desafios, existem dificuldades, mas minha alma bendiz o teu nome, tudo que é em mim bendiz o teu santo nome. Meu Deus, adestra as minhas mãos para a batalha, com meu Deus eu salto muralhas. Tem que ter o espírito de Caleb, mas só tem o espírito fortalecido, otimista, cheio de amor, quem anda com Deus. Deus, ele não quer ficar olhando a gente de fora, ele quer andar conosco. Deus quer andar conosco, dia a dia, de noite e dia, se revelando o coração dele, revelando os segredos dele, revelando a mente dele. Porque andar com Deus é poder dos céus. É poder dos céus para você não ser enganado, para você tomar as melhores decisões. Quem anda com Deus, quem tem intimidade com Deus, fica com seus sentidos espirituais aguçados, anda em novidade de vida, discerne e não é discernido, vê e não é visto, é blindado, é guardado, é protegido, é poupado de muito sofrimento desnecessário, cuja alma do incauto cai em ciladas porque se precipita, porque não pondera, porque não usa a inteligência e a racionalidade. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer, o que uma criança ganha com espírito reflexivo e apreço pela sabedoria? E não só crianças, nós adultos também. Bom, ao cultivar um espírito reflexivo, uma alma tranquila, momento de apreço, uma atmosfera, um lar que cultiva o apreço, o amor pela sabedoria, pelo conhecimento, são vários ganhos. Ao invés de ter uma pessoa ali sendo forjada na impulsividade, na impaciência, na precipitação, nós vamos ter maior foco. Isso é científico, tá? Vamos ter maior foco e capacidade de aprendizagem profunda, ao invés de uma dispersão superficial. Vamos ter uma regulação emocional mais forte, com menos reatividade impulsiva e mais equilíbrio diante do estresse. Teremos maior capacidade de fazer escolhas conscientes, em vez de agir apenas por conveniência e estímulo imediato. E também teremos um bem-estar geral maior, com um senso de propósito e de integração da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito em unidade, alinhado com aquilo que acreditamos. Ou seja, tanto a fé quanto a ciência reconhecem que uma mente treinada para o foco, reflexão, presença transformada vai mudar radicalmente a sua vida para melhor. E agora eu quero deixar um desafio de 3 meses. Vou dar a opção Star e a opção mamão com açúcar. A opção Light, vou dar a opção Super Star e vou dar a opção Light, tá? 3 meses, se a sua vida não melhorar, vem falar aqui com o pastor Gerson que ele vai rasgar o diploma dele de teologia. Desafio de 3 meses, todo dia 1 hora de oração, 1 hora de leitura e 1 hora de movimento corporal. E a opção Light, por 3 meses, você vai ter 30 minutos de oração, 30 minutos de leitura e 30 minutos de exercício. Se a sua vida não melhorar para muito melhor em 3 meses, fala com a gente que a gente rasga aqui os nossos diplomas, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Criem um momento diário de quietude, para que as suas raízes sejam profundas e para que você esteja em contato com as águas que fluem do trono celestial, águas desse ribeiro, para que as suas folhas não murchem no dia do sol causticante e que você nunca cesse de dar frutos doces, porque
quando a gente está cheio de Deus, a gente não faz força para dar fruto. O fruto vem de forma natural e espontânea, porque a gente está cheio de paz, cheio de amor. E meditar na palavra e ter tempo com Deus é um deleite para a alma, é um banquete celestial. Cultive isso todos os dias, seja intencional na sua rotina espiritual, seja ela matinal, seja ela noturna, ou seja ela matinal e noturna, mas não abra mão. Assim como você toma banho, assim como você cuida do seu corpo, que o seu cuidado seja minimamente proporcional com as coisas eternas. Cuide da sua alma. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o que tens, zela pela sua salvação, porque Deus nos chamou para algo muito mais profundo, para uma vida abundante que vai muito além do plano terreno e material. Somos almas eternas, passando por uma experiência terrena, e Deus quer andar conosco dia e noite, se revelando a nós em novidade de vida. Amém? Espero que essa palavra tenha falado aos corações.